Então, dando continuidade aí, né? Como que a planta faz isso então? Ela faz isso através do processo de fotossíntese, e esse processo de fotossíntese é onde vai transformar a energia solar em energia química. Então as plantas, elas absorvem a luz solar, elas então usam parte dessa energia para o próprio crescimento, processo de reprodução, metabólico, né? E a outra parte vai para os seres consumidores, como acontece, por exemplo, com os herbívoros, tá bom? O principal processo pelo qual, né, pelo meio do qual a maioria dos seres vivos obtém e podem garantir alimentos, vai ser através da respiração aeróbia, que é o que nós fazemos, por exemplo. Nós, por exemplo, somos seres aeróbios, né? Então, através da respiração anaeróbia, da respiração aeróbia, né, onde formam-se água e gás carbônico, ocorrendo a liberação de energia. Então, na fotossíntese, são consumidos água e gás carbônico. Já no processo de respiração aeróbia são liberados gás carbônico, né? Então existe uma liberação de água e de gás carbônico nesse processo, né, na respiração aeróbia. Por isso nós falamos que a reação endotérmica é a fotossíntese. Por quê? Porque nós temos aí nesse processo de reação endotérmica uma incorporação de energia, ou seja, entra a energia, né? Então uma absorção no processo de formação de energia. Já é o contrário que acontece quando é uma reação exotérmica, pois por meio dela ocorre liberação de energia contida na matéria orgânica, né? Então por isso fala que a fotossíntese é uma reação endotérmica e que a respiração aeróbia é uma reação exotérmica, liberação de energia, tá bom? As plantas que servem de alimentos para os herbívoros, então são os produtores, são seres autótrofos. E os herbívoros são consumidores dentro dessa cadeia e são seres heterótrofos, tá bom? Quando nós falamos aí também na questão das cadeias alimentares, né, nós vamos ter então os consumidores primários, nós vamos ter os consumidores secundários, consumidores terciários e por aí vai. Então, quem são os consumidores primários? Todos os seres herbívoros, todos são consumidores primários. Quem são os consumidores secundários? Todos os seres carnívoros, todos eles são secundários. Agora, eu posso ter, dentro dessa característica, eu posso ter seres secundários, né? Consumidores secundários, terciários, quaternários, mas lembrando, todo carnívoro ele vai ser consumidor secundário para cima, ele não pode ser consumidor primário. Só é consumidor primário o herbívoro, que se alimenta direto do produtor. No caso do exemplo nosso aqui, né, da planta, tá bom? Nós temos também os onívoros, né? Nós seres humanos, por exemplo, é um exemplo, que podemos ocupar diferentes níveis tróficos e também diferentes posições quanto à obtenção de alimentos, né? Por exemplo, nós podemos ser herbívoros quando nós alimentamos, por exemplo, só de vegetais, comendo uma fruta, uma salada, comendo arroz e feijão e não comendo carne, por exemplo. Então nós estamos agindo aí como seres herbívoros. Mas também nosso prato, além do arroz, do feijão, de um macarrão e de uma salada, a gente não tem a carne. Então nós, por ter essa parte uma carne, né, nós então aí, ou ovos, ou o leite, então nós passamos a ser seres consumidores secundários ou carnívoros. Então nós somos os chamados onívoros, né? E tem também os decompositores, que decompõem a matéria orgânica, como é o caso de bactérias e fungos que realizam esse processo, né? Então, os decompositores, eles não vão ter um nível trófico específico, eles podem participar de vários níveis tróficos dentro de uma cadeia, porque eles vão realizar o processo de decomposição de matéria orgânica, desde decompor um produtor até decompor, por exemplo, um consumidor quaternário, que está lá no 6º ou 7º nível trófico, dependendo da situação. Tá? Então os níveis tróficos aqui, né, eu vou ter o produtor, primeiro nível trófico, o consumidor primário é o 2º nível trófico, o consumidor secundário é o 3º nível trófico e o consumidor terciário aqui está fazendo parte aí do 4º nível trófico, aí na página 45 do livro de vocês, tá bom? E aí a gente vê na gravura embaixo os decompositores. Esses decompositores, por exemplo, eles fazem parte de vários níveis tróficos ao mesmo tempo. Vai depender de como vai ser esse processo de decomposição. Se eu falar assim, ó, qual o nível trófico da bactéria que decompôs, por exemplo, a grama? Então, é o 2º nível trófico.
Por quê? Porque o primeiro nível já é a própria grama que é produtor, né? Então vai depender muito. Então, o decompositor, ele não tem um nível trófico específico, né? Normalmente ele é representado, inclusive, na própria na cadeia alimentar, né? Lá na cadeia alimentar a gente não vai ver com bastante incidência a representação aí dos decompositores de matéria orgânica. Bem, no nosso próximo conteúdo, que eu vou estar ainda falando para vocês um pouco essa semana, que são as pirâmides ecológicas. Por quê? Eu vou deixar para explicar sobre as pirâmides ecológicas a partir de quarta, que é que é o limite das nossas atividades. Então em mente aí, né? Nossas atividades devem ser entregues quarta-feira até às 10 da noite. Por que eu coloquei até às 10 da noite? Porque eu trabalho à noite, então ainda estou dando esse prazo até 10 da noite, até 10 horas da noite, tá bom? Aí a partir daí eu pode mandar, mas não vai valer a mesma pontuação que eu pontuei anteriormente às outras atividades, tá? Então quem não mandou ainda, favor mandar, né? Agilizar aí, não deixar para a última hora, porque fica sem luz ou sem internet, tá? E manda aí para mim, beleza? Então, por enquanto aí tenho aí, né, um bom dia para todos aí, boa tarde para quem tá vendo o vídeo à tarde ou à noite, boa noite, né? E quarta-feira eu vou voltar e vou falar sobre as pirâmides ecológicas, né? Aí a gente vai dar continuidade com o mesmo conteúdo a partir da página 48, tá bom? Então me aguardem aí que eu vou estar dando uma explicação aí sobre pirâmides ecológicas também, tá ok? Então fiquem todos com Deus aí, pessoal da 103 e da 104.